Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Trouxeram a palavra de Deus, abra comigo o livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. Quantos encontraram, diga amém. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiseres. Repita comigo dizendo: se quiseres. Versículo 41 diz assim: Jesus ficou com muita pena, ou em outras traduções diz compaixão, né? E tocou nele. Repita comigo dizendo: tocou. Tocou nele. E disse: sim, eu quero, pois você está curado. Não, você não entendeu. E Jesus ficou com pena dele e tocou e disse: sim, eu quero, você está curado. Amém? Fecha a sua Bíblia, aproveita e dá um aplauso para Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Estava lendo esse texto nessa tarde. Na verdade, essa palavra eu já ministrei aqui uma segunda-feira aqui para as mulheres, sobre o poder do toque. Repita comigo dizendo: o poder do toque. E hoje à tarde eu senti fortemente de ministrar essa palavra nessa noite. Eu quero procurar ser bem breve. E eu acho muito tremendo esse texto, que fala sobre o toque de Jesus. Sabemos muito bem que em várias culturas que existe na nossa nação e fora da nação brasileira, o toque ele é muito presente na sociedade, não é verdade? Só que as pessoas desconhecem o poder que tem esse toque, né? Em você tocar em uma pessoa é algo muito tremendo. Até porque estudos dizem que até mesmo as crianças recém-nascidas, estudos dizem que quando elas são muito tocadas com frequência, elas crescem até 40% a mais e se desenvolve até mais do que aquelas crianças que são menos tocadas. Olha só, crianças que são tocadas frequentemente, quando elas se tornarem adultas, elas não serão introvertidas, pastor Jefferson. Elas não serão medrosas. Até porque você pode perceber, tem pessoas assim, até mesmo dentro da igreja, que às vezes você vai dar uma paz do Senhor para ela, parece que ela te limita, né? Ela estende o braço e deixa duro. Parece que ela não quer nem que você chegue muito perto dela. Não é verdade? Você pode ver. Tem pessoas até mesmo dentro da igreja, que além de você dar uma paz, Senhor, nela, você quer dar um abraço e ela fica assim, ó. Só você abraça. É isso mesmo. Mas por que disso? Justamente por causa desse fator que eu estou dizendo.
São pessoas que na sua infância ou quando eram crianças, elas não tiveram muito esse toque, né? Não tiveram muito esse acolhimento pelo pai e pela mãe. Então, quando elas se tornam adultas, elas ficam desse jeito, né? Aí, lá fora, as pessoas até começam a colocar apelido, né? Ah, é chucra. Ah, vai falar outra aí, irmãos. É Juma, né? As pessoas que são lá do mundo, né? E até mesmo pessoas do nosso convívio, parentes, começam a colocar apelido nessas pessoas. Mas são justamente por causa disso. Porque a ausência de amor, de afeto, de toque, ele acaba causando dentro dessa pessoa esse fechamento, né? Esse isolamento. E você pode perceber, toda pessoa que teve muitos problemas, né? Que conviveu em lares problemáticos, né? Aonde presenciaram brigas de pai, de mãe, e não tiveram a atenção devida quando criança, quando se torna adulto fica assim, isolado, tem dificuldade de ter até mesmo convívio com a sociedade. Quando chega em um ambiente que tem muitas pessoas, ele já chega com essa mentalidade que ele não será aceito. Então ele já chega no ambiente, né? Já constrói a sua defesa, fecha a sua cara e senta num cantinho e lá fica. Tudo isso é causado por falta de toque. Sem contar das pessoas que na sua infância foram abusados também sexualmente, ou foram abusados de alguma outra forma. Isso traz consequências terríveis. E tudo isso vinha em minha mente, quando eu lia esse texto. Que esse homem, a história diz, que ele era leproso. E vocês já ouviram aqui falar diversas vezes sobre isso. Que o leproso, ele era excluído da sociedade. Ele não convivia numa sociedade por causa da sua enfermidade. Porque quando era detectado a lepra, ele era apresentado a público, ele passava por todo um constrangimento e depois era isolado da sociedade. E a história diz que esse homem, quando ele chega até a Jesus, o versículo que nós lemos diz que ele se ajoelha. Em outras traduções diz que além dele se ajoelhar, ele coloca o seu rosto em terra, em sinal de humilhação, em sinal de reverência. E o interessante é que ele diz para Jesus: Jesus, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. Então aqui eu já aprendo algo muito interessante. Que ele já reconhecia que sobre a vida de Jesus existia uma autoridade. Ele reconhecia que sobre a pessoa de Jesus existia uma unção de cura. Então, Marilei, quando ele se prostra diante de Jesus, ele já tinha convicção que ele poderia sair daquela situação curado. É você que está aqui nessa noite, que por ouvir ou por ler a palavra de Deus, você sabe do que Jesus, ou do que Deus, ou do que o Espírito Santo, que é tudo a mesma coisa, pode fazer na sua vida. Só que tem situações que passamos, tem conflito que nós vivemos, que uma das primeiras coisas que o diabo arranca ou tenta apagar da nossa vida é a fé. Porque a fé é confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu entristeço o Espírito Santo. Eu entristeço ao Senhor. Porque se eu chego na presença de Deus sem fé,
É a mesma coisa que eu disser para ele: eu não creio no que o Senhor pode fazer na minha vida. Isso que acontece quando nós deixamos o adversário arrancar a fé do nosso coração. Porém, este homem, é muito interessante essa história, porque ele tinha uma lepra. Ele tinha, segundo o que diz Levíticos capítulo 14, se não estou equivocado, uma maldição sobre a vida dele. Porque naquela época acreditava-se nisso, que uma pessoa leprosa, ela estava debaixo de uma maldição. Porém, o interessante é que ele não quis conviver com aquela maldição na sua vida. Ele não aceitava aquele problema na vida dele, e por isso que ele se prostra diante do Senhor. Por isso que ele se humilha e ele diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aqui que eu acho muito interessante, porque tem muitas pessoas no nosso convívio que já acostumou com a prova que ele está passando. Tem pessoas no nosso convívio, missionária Cecília, que já aceitou a situação que ele está vivendo. A vida está travada, a vida está amarrada, o casamento está por um fio, a situação financeira está uma bagunça, e ele está aceitando essa situação. Ele já se acomodou. O diabo cauterizou na mente dele que Deus jamais vai mudar o cativeiro dele. Porém, eu leio esse texto para que nós, como igreja, entendamos o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chamou em um momento muito crítico. Ele nos chamou do lamaçal do pecado. Porém, a Bíblia diz que o Senhor nos chama para colocar um cântico novo em nossos lábios, e não palavras de derrota. Sabe o que é isso? Quem sabe você está vivendo uma guerra e o Senhor está dizendo para você: se levante. Não aceite isso na sua vida. Imagina a situação deste homem. Você pensa que ele não se sentia um rejeitado? Um humilhado? A sociedade o rejeitava. As pessoas se esquivavam dele. As pessoas olhavam para ele como um maldito. E ele tinha tudo para ser um suicida. Ele tinha tudo para abandonar a oportunidade que estava diante dos seus olhos. Mas não, ele entendeu o propósito. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou, ele se humilhou. Ele disse: eu sei que tu podes me curar. Sabe o que ele fez? Ele colocou a responsabilidade de cura da vida dele na mão de quem sabe resolver. Terabá, socorro, me dará saio. Sabe o que é isso? Coloca na mão daquele que sabe resolver o seu problema. Coloca essa peleja na mão daquele que pode trazer uma resposta ao seu coração. Mas acima de tudo, reconheça quem tu és. Tu és quem? Leproso? Reconheça. Reconheça. Quando ele se prostra, é um ato de humilhação, é um ato de reconhecimento. O problema é que nós estamos vivendo em uma sociedade soberba, que se esconde por detrás das suas lepras para simplificar, igual Naamã. Coloca a sua farda de guerreiro e chega diante do profeta
e pensa que será tratado como uma autoridade. Saibas uma coisa, que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos como nós somos. Eu ouvi ali em um momento de ato profético da missionária dizendo assim: ei, cuidado lá nas festinhas. Cuidado. E é uma realidade, irmãos. Nós vivemos uma era em que as pessoas só são, eu não estou aqui generalizando, mas nós estamos vivendo uma era em que as pessoas são mais crentes aqui dentro. Ela não pode ver um tut, ó, e o corpinho já, ó. Não pode ouvir um negocinho, ó, o pezinho já. Verdade. E sabe o que é, não sei se é pior ou se é melhor disso, é que lá fora as pessoas te conhecem. Você pode estar onde for, irmão, sempre terá alguém de olho em você. Sempre. Sempre terá alguém, ó. Essas câmeras aqui ajudam muito, viu? Sempre terá alguém de olho em você. Além disso, aquele que te criou e que te formou, ele sabe cada passo seu. Esse homem, ele chega na presença do Senhor com um propósito: de ser curado. E por que que esse texto, ele enfatiza essa questão do toque? Ele diz: e Jesus o tocou. O texto poderia dizer assim: e Jesus liberou a palavra de cura. Não é verdade? Poderia ter dito isso. Jesus poderia ter feito isso: seja curado. Mas Jesus quis quebrar aquilo que aquele homem acreditava que era maldição na vida dele. Porque quando Jesus toca no corpo daquele homem, Jesus quebra um grande protocolo da época. E qual que era o protocolo da época, pastora? Era que os leprosos não poderiam ser tocados, porque senão era contaminado. Agora presta atenção. Se Jesus tivesse dito, Elias, para aquele moço: seja curado, você acha que ele acreditaria? Quem sabe não. Mas quando Jesus toca nele, imagina ele assustado, olhando para Jesus: esse homem está me tocando, ele pode ser contaminado. Mas quando Jesus toca nele, Jesus mostra para aquele homem que Jesus o amava como alma. Como alma. Quando Jesus toca naquele homem, Jesus estava dizendo para ele: eu te vejo como uma pessoa comum, como qualquer uma pessoa. É assim que eu te vejo. Quando Jesus toca naquele homem, Valquíria, em outras palavras, ele estava trazendo sobre a vida daquele homem uma esperança. Uma esperança. Porque o toque é sinônimo de amor, é sinônimo de afeto. Você não viu quando você gosta de uma pessoa e quando ela toca em você, você sente, não é verdade? Quando você toca no seu esposo, você sente através do toque o amor dele. Quando você tem uma amizade e ela te toca, você sente no toque o afeto, o sentimento de amizade. Por quê? Isso não é mágica, isso se chama amor. E nós vivemos uma experiência, eu e o pastor Jefferson, em uma certa feita. Fomos visitar um obreiro que havia caído em adultério. Presta bem atenção. Um grande homem de Deus.
um profeta de Deus. Só que o diabo investiu tão forte no casamento dele, usando a personalidade de sua esposa, que chegou um dia que ele falou: eu desisto de tudo. E desistiu. E ele caiu. E o diabo levou ele no fundo do poço. E o Senhor preparou para nós visitarmos esse homem de Deus. E uma certa feita, quando nós chegamos para encontrá-lo, nós o abraçamos com muito amor, com muito carinho. E o pastor disse para ele assim: a paz do Senhor, presbítero. Ele ficou estático. Eu lembro que depois que o pastor largou dele, que o pastor ficou uns 10 minutos com ele abraçado, aí foi a minha vez de abraçar. O homem já estava em prantos, em choro, chorava muito. Quando nós fomos até a sua casa, conversamos com ele, não é verdade, amor? Conversamos com ele, oramos com ele. A esposa dele me chama num canto e ela diz algo: o Senhor sarou o meu esposo, só com um abraço de vocês. E mais, ele falou que ele ficou muito impactado, que com todos os defeitos que aconteceu na vida dele, vocês chamaram ele de presbítero. Vocês trouxeram à mente dele a chamada de Deus na vida dele. E ela ficou muito feliz, não foi assim? Essa atitude simples resultou na conversa da esposa dele com a gente, dizendo: ele é outro homem, ele é outra pessoa. Tivemos uma atitude simples, mas aquele homem aproveitou a oportunidade que foi concedida a ele. Sabe o que é isso? Não importa quem você seja, ou a lepra que você tenha, o que você não pode perder na sua vida são as oportunidades que Deus traz para você. As oportunidades. E sabe quais são? Uma já foi citada aqui nessa noite: uma correção, uma conversa, um diálogo. Às vezes nós oramos assim: Deus, muda a minha vida. Não é verdade? Muda a minha personalidade, muda o meu casamento. Aí você está lá naquele propósito de oração, né? Trabalha no meu casamento, Jesus, trabalha. Aí de repente chega o teu marido azedo, estressado, com aquela cara assim, parece que chupou limão. Aí você está orando para Jesus transformar o teu casamento. Quando você vê ele chegando daquele jeito, você já perde as estribeiras. O que foi que você está com essa cara? O que aconteceu? Peraí, você pediu uma oportunidade para Deus transformar o teu casamento, e quando Deus te dá, você faz isso? Como assim, pastora? Deus permite. Quem sabe o teu marido ou a tua esposa chegar com aquela cara de dragão, cuspindo fogo. Sabe para quê? Para ver qual vai ser o seu comportamento. Aí você vai lá, perde as estribeiras, né? Aí volta a estaca zero. E assim vai, sucessivamente. Entenda uma coisa, irmão: Deus não vai descer no teu coração e vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus vai criar oportunidades para você mudar. Deus vai criar oportunidades para você melhorar a sua vida. E foi isso que aconteceu na vida deste homem. A oportunidade veio e ele não foi bobo. Ele não foi hipócrita. Ele se humilhou, boca no pó, diz o texto, cara no chão, e disse para um cara que ele nem conhecia, só tinha ouvido falar: se tu queres, tu podes me curar. Jesus não perdeu a oportunidade, tocou naquele homem.
e disse: eu quero te curar. Seja curado agora. Sabe o que é isso? Você viveu uma infância traumática. Não teve referência nenhum de pai e nem de mãe. Se você teve, a palavra não é para você, tá? Não teve referência nenhuma de casamento. E hoje, você é reflexo de uma infância frustrada, de um passado frustrante. E hoje você é um reflexo de lepras em cima de lepras. Porém, nesta noite, o Senhor está nos dizendo através desta palavra, que Ele está nos dando a oportunidade de sermos sarados. Sabe por quê? Tudo aquilo que você não recebeu, o Senhor, através do seu toque, Ele quer te presentear nesta noite. Através do seu toque. Porque o toque dele sara. Terabai, chomendecaia. Porque o toque dele é bácia, é bálsamo. Eu ouvi um pastor renomado dizer em uma mensagem dele, que me mandaram pelo WhatsApp, dizendo que ele cresceu sem pai e cresceu com um sonho de ter um pai. E para variar, a sua mãe foi uma mulher de muitos homens. Ele dizia no seu testemunho, quando ele se acostumava com um padrasto, a mulher mudava para outro. E ele disse que ele cresceu frustrado. Mas quando ele chegou dentro da igreja, aceitou a Jesus, a primeira coisa que o pastor disse para ele, sem conhecer a sua história de vida, disse assim: Deus hoje se coloca em condição de pai para você. O Senhor é o teu pai. E ele disse que ele começou a chorar muito e ele disse no seu testemunho: agora eu tenho um pai. E ele falou que aquela ferida da alma dele foi sarada. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Aquilo que te falta, o Senhor quer preencher. A tua ferida, o Senhor quer sarar. Como eu disse agora há pouco, não importa a condição que você está hoje, o que o Senhor não quer é que você permaneça desse jeito. Não permaneça desse jeito. Não permaneça na condição que você está hoje. Talvez a situação que você está vivendo hoje está tardando muitas bênçãos na sua vida. E o Senhor está dizendo: não perca a oportunidade. Se humilha. Se humilha. E se apresenta diante do Senhor como tu és. Como tu és. Porque Ele quer te tocar. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja.
E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semear